Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo da Cher, Lechaim, Caminho Dani Ashkenazi. Hoje sem cerveja no nosso coworking. Temos que falar com o nosso amigo Javier, porque ele está nos podando da cerveja. Acho que a gente tomou tudo. Hoje o nosso tema é: e aí, medo? Por que sentimos, Rabino Dani? Este sentimento que consome as pessoas, que muitas vezes põe a gente em saias curtíssimas, já até tem outras consequências mais graves desse sentimento tão complexo que trava as pessoas muitas vezes. E hoje o Rabino Dani vai explicar por que nós sentimos esse sentimento que consome a gente. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani, com ou sem cerveja, Avenida Angélica 321, que nos cede os seus estúdios no primeiro andar, que nos cede os seus estúdios, Rabino Dani, para que a gente faça nossos podcasts. Eu sou o Renato, Rabino Dani, e hoje a gente vai falar sobre medo. Só de pensar que não tem cerveja já dá medo, Rabino Dani. Vai, explicações 4.0 sobre esse sentimento tão complicado, que realmente trava a gente, que olha, tem até a síndrome do pânico, que é o medo ao extremo, que coloca a pessoa presa dentro de casa. Por que a gente tem esse sentimento, Rabino Dani? 4.0, vambora, acelera. Eu tô com medo de começar a falar sobre esse tema. Mas para pensar. Se a gente sai do princípio que medo é um sentimento, significa que ele começa através do pensamento. Tem gente que tem essa dificuldade de entender que o sentimento vem do pensamento. Então, vamos que a sensação nasce, sei lá, no coração, no corpo. Vamos chegar lá. Quando a gente diz sentimento, o próprio nome já diz, é um sentir que vem através da mente, sentimento. O sentimento ele é nutrido através da tua captação, da maneira que você capta as coisas, da maneira que você vê e observa, assim você sente. Duas pessoas podem ver a mesma cena, um sentir uma aproximação para aquilo e um sentir um afastamento para isso. Quando eu digo aproximação, estou falando em amor. Amor aproxima, é a primeira das virtudes do coração, chamada Hesed, bondade, aproximação. Quando eu digo afastamento, eu digo temor. Temor está ligado com medo, porque temor no nível mais elevado, quem sabe a gente explora já, mas está ligado com que é quando eu me afasto de alguma coisa, quando eu entendo que aquilo é grande demais para mim. Então, dá um exemplo simples. Você vê um rei, então você tem um sentimento de medo quando você vê que todos reverenciam ele, certo? Pode trazer uma aproximação quando você entende que ele é benevolente, que ele te deu a oportunidade de viver e que ele é bom, etc. Você quer estar próximo dele, mas ao mesmo tempo você tem uma certa reverência a ele. Então essa reverência a gente chama, você tem um medo por ele. Você sabe do poder que ele tem, então você sente um certo medo. Quanto mais você conhece o poder daquela pessoa, quanto mais está claro a tua definição das coisas, mais você vai aflorar o teu sentimento. Porque o sentimento é realmente abastecido pelo poder da mente, pelo pensamento. E o medo é um sentimento. O medo é um sentimento que ele nasce. Da onde ele nasce esse sentimento? O medo está ligado com o tempo. E vamos entender isso. A gente vive um período de tempo. Quando a gente tem XYZ, nós estamos vivendo aqui, você tem pais vivos, você tem irmãos, você tem saúde, você tem casa, etc. Então vem o teu pensamento e fala, e se isso vai ser tirado de mim? E quanto tempo eu vou ter saúde? Quanto tempo? Isso gera medo para a pessoa. O medo vem quando você tem receio que coisas que você não quer, coisas que você não gosta, coisas que você não tem vontade, venha e lhe aconteça. Medo da altura seria isso também? Medo da velocidade, um medo da... Tudo e qualquer coisa. O que é medo de perder a vida? Em outras medo palavras, do quê? Vamos entender uma coisa. Se você entende
que aquilo não é um problema, você não tem medo daquilo. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo simples, é banal, mas é um exemplo. Tem gente que tem medo de lagartixa. Tem medo de lagartixa, não posso ver, etc. Hein? Vamos estudar o que é uma lagartixa? Você estuda que a lagartixa é fofinha, linda, maravilhosa, só come vegetal, só come bichinho, não sei o que mais, etc. Não faz nenhum mal para o ser humano, mas você estudou. Você compreendeu que ela não é uma ameaça para você. Você teria medo de pegar ela na mão? Eu não teria medo de pegar ela na mão. Por que você pega um celular na mão? Porque você sabe que não é uma ameaça para você. Por que você não pega uma lagartixa? Não, porque você não sabe o que é. Você tem medo do que isso vai poder fazer com você. Vai te morder, vai te passar doença. Já que você não estudou, não está claro para você o que é, existe o receio. E se isso aqui é ruim, etc. Lá. Porém, se você estudar a fundo o que te causa medo e entender, você vai perder o medo daquilo. Tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de carro, tem pessoas que têm medo de pular de umas paraquedas, etc. Tem um lugar que eu frequento, nas feiras na China, e entre os prédios tem uma passarela, que essa passarela ela tem um pedaço que é de vidro transparente. Sim. E essa passarela é alta, alta de alta mesmo, sei lá, tem 5 andares de altura. Então, ninguém andava no vidro. Eu morria de medo de andar naquele vidro, ninguém pisava naquele troço de jeito nenhum. Então, atrapalhava, porque tipo, era no meio do negócio e ninguém pisava. E, são milhões de pessoas caminhando ali. Então, o que eles fizeram? Botaram um tapete. Agora todo mundo anda. É o mesmo vidro, você só não tá vendo. Você não vê nem embaixo. Exato, então todo mundo anda. Da onde vem essa sensação? É um sentimento que vem do quê? Do quê? De cair, de olhar? Eu não conheço essa estrutura, de repente eu tô vendo, eu vou cair, pode ser que isso vai quebrar justo que eu não vou passar. Agora, se você estudou, se você é um engenheiro, você estudou que aquilo é impossível de acontecer. Você até pula em cima. Porque você conhece os fatos. Então, o medo vem do desconhecido. Isso é interessante. O medo vem, o sentimento chamado medo vem de algo que não está claro para a tua cabeça, do desconhecido. Ali vem o medo, ali chega uma sensação que você tem medo de perder o que você tem. Aí vem o tempo, o espaço também. Às vezes você tem hoje, você sabe que você pode perder a qualquer hora, então você fica pensando nisso. E se eu morrer amanhã, se eu tiver um ataque de coração, se eu tiver... E isso não é positivo? Quando você abastece... processando. Isso, quando você pensa em coisas, entendeu, que poderia acabar com você, isso aqui é destrutivo. Esse é um temor super negativo, quer dizer, esse é um medo super negativo, entendeu, que deixa a pessoa de exercer a sua função. Tira a liberdade da pessoa, né? Ela fica realmente travada, ela recua, ela não vai fazer isso. Tudo porque ele tem receio de algo que a mente dele criou, que não é fato. Mas você está abastecendo a tua mente. Isso é artimanha da má inclinação, que pega você no medo e sabe o que acontece? Eu recuo, eu vou ficar na minha, não vou fazer, é melhor não entrar nessa, vai saber que isso vai me levar, eu estou aqui bonito na fita, sabe por que eu preciso entrar nessa? Então você deixa de ser produtivo e às vezes você é um talento nessa área, mas você tem medo de fazer. Agora, se você estudasse e visse que não é nem um bicho de 7 cabeças, quando a gente estuda, entende aquela coisa, você vai, exerce, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, você flui. Sim. O que te tira de você fazer uma coisa? É o medo. Agora, o medo é abastecido por quem? Pela tua cabeça. Se você conserta a cabeça, é isso que eu falo, você entende as coisas, você estudou aquilo, você estudou no bom sentido, dominou. É isso que eu falo, a falta de domínio, né? A falta do domínio daquela determinada situação. Qualquer que seja ela. Mas eu acho que tem uma questão da vulnerabilidade, e aí eu não sei aonde puxar isso. Vamos supor, de novo, vou trazer um exemplo da ponte. Tem pontes que elas vão para o nada, assim, e aí ela é de vidro, também na China tem isso, pontes enormes que vão para lugar nenhum, assim, passam vales gigantescos, ela é toda de vidro, e ela tem do lado ferro, né, tipo, como chama? Tem os laterais, corrimão, e tudo bonitinho lá, grades, laterais e tudo. Então, quer dizer, o cara não vai cair. Mas, cara, você entra em paura naquele lugar. Você, cara, o vidro, o negócio, parece que você tá funcionando no meio do nada
Você tira o domínio, você entra em uma sensação de vulnerabilidade. Sim. Isso você acha que tem a ver com o desconhecimento? Desconhecimento. É coisa nova, não é a tua realidade. Você está entrando, de repente, no mar. Pô, o que eu estou fazendo aqui, andando no ar? Não é uma coisa convencional. Não estou acostumado a ver isso. Mas acabe, nunca vai acontecer, é impossível acontecer nada, é tão seguro quanto. Puta, amigo, eu não estudei para mim. O chão eu conheço. Ali eu não conheço. Vou te falar uma coisa. Para pensar, e é uma coisa real. Você pega uma pessoa que está começando a dirigir e você. Qual a diferença que tem? Você entra no carro, você nem pensa mais. Cara. Não pensa mais. Por que você não pensa mais? Mas não é uma coisa perigosa? Quando Automático. Você entra no carro, quando você bota o cinto de segurança, você pensa que você vai bater e morrer? Não. É bom pensar que você vai bater e morrer quando você bota o cinto? Não. Mas você usa isso para poder, por precaução, não é? Mas já não é automático? É automático. Qual mal seria se você pensasse isso constantemente? Não. É terrível, você não vai conseguir viver. Esse medo. E outra coisa que eu acho que é fundamental é o seguinte. Tem uma frase muito bonita que diz assim: se você acredita que não vai acontecer, tá certo. Se você acredita que vai acontecer, tá certo também. Porque o acreditar na tua cabeça, isso é louco. É. Quando você tem medo de alguma coisa, igual que chega a mamãe, você está caindo no carro, não, cuidado que vai cair. Vai acontecer? Vai cair. Aí botou medo dentro de mim, eu acreditei que ia cair, eu quebrei. Sim. É louco isso, quer dizer, as duas frases são corretas. Se eu não acredito, então aquilo não acontece para mim, com certeza, eu fiz isso zilhões de vezes, não vai acontecer nada, eu já sei fazer isso também. Vai você tentar fazer trabalhar com vidro e fazer um negócio. Fica inseguro. Inseguro você não sabe. Inseguro. Agora vai falar para mim escrever um divórcio, para escrever uma mesa usada. Escrever com pena e tinta. Se você for tentar pegar, você não vai conseguir tirar uma letra com a tinta. Você vai borrar, vai fazendo, não sei mais. É verdade. Na tua área. Mas para mim eu tenho confiança agora. Então, aqui você está trazendo um ponto que Interessante. é muito interessante, mas está me aguçando aí um pensamento, porque eu digo que o ser humano é adaptável a tudo. E eu digo também que as pessoas falam, na China, porque, desculpa, hoje a China está comigo, né? Mas enfim, você vai para a China, o cara come cachorro. Aí você fala, nossa, o cara come cachorro, como ele tem coragem. Mas se você comer esse cachorro desde o dia que você nasceu, e isso fosse uma coisa normal no lugar onde você vive, comer cachorro seria coisa comum para você. Tudo bem, o que eu quero trazer com essa questão? Será que essa passarela de vidro, que te dá uma mega insegurança, se você andasse ali desde criança, e fosse o seu caminho para a escola, e fosse o seu caminho para ir para o shopping, e fosse o seu caminho para ir na farmácia, e fosse o seu caminho do nadar, e se você tivesse passar lá todo dia, será que você teria medo? Não. É isso que você está trazendo, quer dizer, uma vez que você está conhecedor daquela situação e você viveu aquilo o tempo inteiro, todo o tempo, será que você teria medo? Não, é natural. Agora, é natural a gente ter medo de circunstâncias como essas que a gente falou, qualquer que seja ela, da lagartixa, da barata, de pular de jumping. Qualquer coisa que você está falando, é normal da gente ter medo? É. Porque a gente desconhece o mecanismo daquilo, como é que funciona. Todos os parques temáticos, você vai, adrenalina é um negócio, uma sensação maravilhosa, desde que você confia na segurança que você está lá. O medo começa quando você desconfia da segurança. Interessante. Sempre que você está falando, agora que você parar, para mim sempre vem na cabeça a vulnerabilidade. Eu acho que o medo tem muito a ver com a sensação de vulnerabilidade. Entendeu? Tipo, se você vai investir, eu tenho medo de investir. Por quê? Porque você tem medo de perder dinheiro. Você se sente vulnerável com relação ao dinheiro. Sim. Se você vai na montanha-russa, você fica vulnerável com relação ao que vai acontecer ali, você perde o controle, você está... Né? Então, tipo, se cair. Então, acho que é esse desconhecido, que você está chamando de desconhecido, eu acho que tem a ver com o que te torna vulnerável. Não é só um conhecimento técnico, vamos falar assim. Eu acho que a vulnerabilidade pelo desconhecido. É isso. Pelo não o conhecimento, é o desconhecimento, aquilo que você nunca viveu, você nunca esteve. Isso é isso que está vindo na minha cabeça. E isso dá medo, isso surge um medo. Agora, o medo, quando você pega na Bíblia, olhando agora no negócio da Bíblia, está escrito o seguinte, que nós devemos temê-lo. Agora, o medo num nível mais elevado. Por que o medo existe? A gente deve temer Deus. Por que a gente teme Deus? Porque ele está desconhecido. Olha como está ligado. Uma vez que Deus não aparece, você não sabe. Você sabe que ele existe, que ele tirou a vida, que ele tem tira a vida, etc. Mas ele não está aí definido, etc. Então, você tem medo no sentido de reverência ao Criador, no sentido
puxa, é uma entidade enorme, gigante, indefinida, que eu não consigo definir. Isso gera um certo medo. Então Deus fala, a mim você vai temer, ou tirar, a ele você teme, entendeu? Quando você pega um filho com o pai, o filho não tem discernimento para entender o pai, ele tem medo do pai. Um aluno com o professor também não tem o discernimento, não sabe o que ele pode fazer. Tem um pouco a desproporção também, né? Eu acho que o medo vem dessa insegurança, da desproporção. O pai e um filho, né? Você tá falando. E eu acho que quanto mais velho você fica, menos medo você tem do teu pai. Porque você vai se achando. Quanto mais velho você fica, Exato. porque vai ficando mais inteligente. Porque você está aprimorando mais a tua mente. Você começa a entender ele melhor, então o teu sentimento vai ser mais apurado. De novo, está ligado com a compreensão. É legal essa ideia de que o medo é um sentimento que está ligado, né, com uma falta de percepção, uma falta do pensamento, domínio daquele assunto, do pensamento, e que também está ligado com o tempo. Tá? Porque você tem um tempo determinado, hoje você fica com medo, até quando eu vou ter? É o medo de você perder, tá? Perder uma pessoa querida, perder um dinheiro, perder uma propriedade, perder o status de uma firma, perder a amizade, perder um amor, e não perder um filho, Deus nos livre. Né? Então, são coisas que porque você não sabe o que pode acontecer, mas esses sentimentos que a gente está falando do medo, que leva a pessoa a deixar de fazer algo por conta de algo que ele não sabe o que vai acontecer, isso é negativo. Isso é extremamente negativo. A consequência desse medo, né? Ou deixar de fazer por conta de você ter essa insegurança, esse medo, e você não vai ser e a gente tem que superar isso. Mas para superar isso de uma maneira mais branda, o estudo é fundamental. Isso que é o mais legal do assunto. Calma aí, o que eu tenho medo? É isso? Deixa eu estudar o que é isso. Quando você vai estudar com isso, de repente você vai ver que você é muito maior do que uma barata. E você vai ver que a barata, na verdade, ele é um bichinho que não vai fazer mal para você e nada. E o máximo que ela vai fazer é cócegas em você, se você colocar na sua mão, etc. Você tem medo do quê? Que ela vai te passar sujeira, porque ela pode ser suja, etc. Lá. De repente você estuda. Né? Uma que foi criada aqui, tudo bonitinho, não sei o que mais, etc. Estudei que ela não vai poder fazer mal. Você vai ter medo de novo de colocar... Uma criança que não tem discernimento, tem medo de cobra? Não, porque ela não sabe que pica. Sim. Depois que você... É verdade isso. Eu vi isso com a minha filha. Sério? Minha filha tinha zero medo de cobra. Até que um dia, não sei o que aconteceu, virou uma chavinha nela, ela olhou para a cobra, ela entrou em pânico. Mas até então, ela podia pegar a cobra na mão e chacoalhar, porque ela adorava. Mas, cara, de repente, deu um clique na cabeça dela, ela não conseguia mais. Eu vou te falar, muito dos medos da atualidade, meu querido Renato, está por conta dos filmes que a gente assiste. Você está entendendo que se a gente é uma geração que tem muito mais medo do que as gerações anteriores, da vida em geral. Porque a nossa mente está muito poluída com assassinatos, tem brincadeiras de morte, sangue, sabe, essas coisas. A verdade é que você dificilmente vai ter medo de um desconhecido. O que eu chamo de desconhecido? Você não sabe se você tem medo de cobra, até você vê cobra. Se você não vê a cobra, então, bem provavelmente você não vai ter medo. Porque, sim. Né? Digo, não vê mesmo, nem saber que existe, nem nada. Então você não vai ter medo. Você nem sabe o que é cobra. Você acha que é uma lombriga. Né? Aí o cara, sei lá, se ela passa lá, você vai olhar, vai falar de repente agora, eu acho que eu sinto algum medo dela ou não. Mas enquanto você não sabe que ela existe, sim, bem provavelmente você não vai ter medo de nada. Medo do quê? Você nem sabe que existe. Né? Parece fofinho, o tigre não é fofinho? É carnívoro. Se você não sabe o que é carnívoro, você vai pensar um grande gato. Você vai fazer... É importante você estudar para você não ter decepção amanhã. Claro. E saber respeitar a natureza ou a habitat de cada um. É bonito isso. Eu acho que é bacana. E automaticamente gerar um medo verdadeiro para você precaver a tua vida, para você não mexer com o bicho peçonhento, claro. Não entra na dele. Então faz parte. E tem que ter medo de cobra, porque é um bicho peçonhento. Tem que ter medo de escorpião também. Ninguém vai pegar e fazer, eu entendo o escorpião, vou pegar na mão, não. Você entende que ele é um bicho perigoso, no sentido de que o veneno pode te tirar a tua vida. É que eu acho que o medo da cobra que pica, que a gente sabe que ela pode realmente, você não sabe em qual pôr a mão, porque uma delas pode te fazer um mal, isso é uma coisa.
Agora, o medo da barata, ninguém tem medo de morrer por causa da barata. Eu acho que ele vem do nojo. Nojo. Não vem, o Então. nojo gera um... Agora. Que não é medo, na verdade, mas não é. É porque é nojo. Por Mas que é medo. nojo? Então, entenda por que do nojo. Tudo tem. Se você for começar a filosofar, o que você tem nojo dela? O que nela é nojento? Porque ela tem a perna parecida de serra, porque a casca dela é grossa, entendeu? O que gera nojo? Ou porque você tem medo que ele vai te transmitir doença? Entendo, vai te transmitir, você não quer, etc. Mas se você estuda, fala, não, impossível, não é nada, não sei mais, é um ser humano, posso colocar ela aqui, já entendeu o que é. É óbvio que a gente não está acostumado a isso e não é um conselho para ninguém, eu não preciso para ninguém fazer. Mas se você pega um profissional que mexe, ele vai tranquilo. Com aquelas pessoas que trabalham na natureza, você vê essa cobra, não é venenosa, vai lá e pega. Não é pra gente fazer isso, a gente não estudou. O cara que estudou, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele vai direto porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe, por isso que a gente fala, não faça em casa. Mas eu acho que tem uma coisa, eu vou continuar aqui num ponto que tá me cutucando minha mente aqui. O medo que você sente às vezes da cobra, como é que eu vou falar isso? É um sentimento que ele nasce do que você está vendo. Não é de conhecer ou não conhecer. Você não gosta do que você está vendo. Te bota num lugar que você não curte. Entendeu? Tipo, tenho medo. Por quê? É diferente. Você fala medo de arma. Medo de arma, você sabe que aquilo mata. Então, se eu falar, cara, eu não vou pôr a mão nesse negócio. Aí sim você tá. Que não importa se ela é assim, ela é uma arma, ela pode matar, então você não põe a mão. Sim. Vou te falar, na minha casa, na minha cozinha, eu tenho um cepo de facas. Sim. E as facas ficam assim, tac, 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 de imã. Sim. Tudo na cozinha. É muito comum isso, de jeito de cozinhar ter isso. Sim. E uma vez uma pessoa foi na minha casa e falou assim, nossa, isso é tão agressivo pra mim, eu não gosto de ficar olhando pra isso. Que eram facas. São facas, de fato. Facas para que você mata uma pessoa. Mas, né, só pra cortar carne. Mas ele se incomodou com aquilo. Aquela visão, né, mexia com ele. Porque são coisas que realmente são agressivas e podem ser vistas como agressivas. Então, mas ele tem que trabalhar consigo mesmo. Se isso gera, eu entendo assim, se isso gera um medo nele, ele deveria trabalhar consigo. Por quê? Porque eu tenho medo ao ver faca. Afinal de contas, a faca ela pode ser utilizada para o lado positivo. Toda uma sociedade. Claro. A mesma coisa, por exemplo, você fala. Elas estão ali para isso mesmo, fazer comida. Não, a mesma coisa, você tem uma arma, então os caras vão te falar, olha, tá sem pente, então não sei o que mais, tá aqui, mexe. Entendeu? Pode mexer uma arma, você sabe que ela tá segura, que nada vai te acontecer, sabe? Não é. Quando alguém te explica Agora, se você não desconhece, então aí você tem medo. Eu acho que essa classificação que a gente está falando do medo, que é um fator que vem do pensamento, quer dizer, o pensamento de cada um, e que gera um sentimento real por falta de dados, por falta de conhecimento, isso é verdadeiro. Em qualquer tipo de circunstâncias onde a pessoa Agora eu pensei aqui, a pessoa que tem medo do escuro, ela tem medo da situação. Porque ela, de novo, ela não sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer. Acho que ela abre e não enxerga nada, então ela fica segura. E quem está aí? Quem não está aí? E se tiver um bicho aqui? E se tiver não sei o que mais? Quer dizer, tudo a mente dela leva ela. Sim. A mente da pessoa leva a pessoa. Agora, se a pessoa ela acabou, tá aqui, eu estava vendo todo mundo, você desliga, ficou um breu. Você sabe onde estão as coisas, você sabe onde é que tá. Mas é um trabalho que você tem que ser, porque não é a tua realidade. É um trabalho, mas se você está com a cabeça boa, tá com a mente boa, você estuda, etc., então você perde. Dá para trabalhar a perda de um medo como esse. Eu acho que na vida a gente tem que trabalhar com a perda desses medos. O problema quando chega na prática, esquece a barata, a cobra ou o escuro. Quando chega no dia a dia, você tem tarefas a cumprir e você deixa de fazer por conta do medo que você tem se vai dar certo ou não. Eu acho que esse é um ponto básico na vida. No dia a dia, né? Dia a dia. Chegou um momento que você precisa fazer alguma coisa. Amigo, olha, vamos fazer isso? Ah, não, eu tenho medo. Você nunca fez? É normal você ter receio do que você desconhece. Estuda e vê a viabilidade. Você é capaz? Tenta, tentou, deu? Vai, cara. A gente tem que encarar, a gente tem que ter esse desafio de estudar, entender. Tem muitos momentos naturais que a Hashem fala, não tenha medo, eu estou com você.
muitas vezes. né? Eu não Muitas tenha medo, eu tô com Se eu você, não me engano, vou estar mais- com você. Não Se tenha não me medo. engano, mais de 290 vezes. Uau. Essa doutora não tem, a palavra não temer, se eu não me engano, acho que é 292. Se é assim, eu vi agora. Eu acredito em você. Mas está escrito, se eu não me engano, essa quantidade, imagina quantas vezes está escrito alterar, não sei o que mais, não tema. Ou, por exemplo, Moisés temeu, todo mundo teme. Moisés vai fazer uma guerra contra 2 reis antes de entrar na terra de Israel, são reis gigantes. Moisés teme. O que Moisés teme? Moisés teme que o rei lá tenha méritos, que ele tinha méritos, e de repente ele vai perder essa guerra. E Deus fala, não tema, eu vou te dar ele na tua mão, vai. Só vai. Vai ao encontro que com Moisés antes de entrar na terra, ele falou o seguinte, e agora Israel, o que Deus está pedindo para vocês somente para temê-lo. Moisés fala, o que Deus está pedindo para vocês somente para vocês temê-lo? Talmud pergunta, será que temer Deus é algo pequeno? O que Moisés está falando? É que é só temer o Criador do universo é uma coisa pequena? Talmud responde, sim, para Moisés é pequeno. Mas Moisés não está falando com o espelho, ele está falando com o povo de Israel. Exato. É para cada um de nós que tem um pedaço de Moisés. Entendeu? Mas o temor Eu acho que faz quando você se sente seguro em determinada situação, por exemplo, eu não tenho medo do escuro, realmente não tenho. Quando a pessoa não tem medo do escuro, é difícil para ela entender quem tem. Sim. Não sempre, mas digo, Sim. tem situações que você fala, cara, não consigo entender porque o cara tem medo, não está acontecendo nada aqui, só tá escuro, meu, Sim. não está acontecendo nada, não vai acontecer nada. Ah, mas faz barulho, por aí, quando tá claro, não faz barulho, faz o mesmo barulho, você tá com medo do quê? Mas eu acho que cada um passa um estágio na vida. Você vai crescendo, você vai vendo que não tem problema, você vai entendendo. Entendeu? Mas tem medos novos que vêm na vida também. Sim, vaidade, sem dúvida. Tem medos que você não tinha, que você passa a ter. Sem dúvida. A história da cobra da minha filha, mas tem outras histórias que a pessoa chega com 70 anos, não tinha medo de nada, de repente acontece um negócio, o cara fica com medo. Sem dúvida, mas é real isso. Também o Talmud fala uma coisa interessante. De uma maneira geral, um animal tem medo do homem. Se o homem fosse perfeito, tivesse falhas, então o animal teria medo constantemente dele, se ele está vivo. Um animal não tem medo de um homem morto. Quando a pessoa não tem uma vitalidade, ele está estático, então não tem medo dele. Então tem o seguinte, que mesmo se um gigante como Og tivesse a carcaça dele aqui, um ratinho estaria em cima dele. Não importa o cara é gigante, isso é interessante, né? Quer dizer, essa concepção do medo, quer dizer, você tem medo de coisas que são grandes, você tem medo de poder. A verdade é que a gente tem. A gente tem medo de morto. Exatamente. O cara tá lá, coitado, tá com medo do cara que tá morto. E que ele vai te fazer, coitado. Exato, tá com medo do morto. É incrível. Mas eu acho que esse medo que você está chamando do desconhecido, isso aí, a falta da pessoa ter conhecimento, mas eu acho que tem uma coisa dentro das pessoas, eu vou aqui fazer um negócio paralelo da minha cabeça, não estou falando nada disso, psicologicamente estudado, mas de repente ele tem medo do morto porque ele tem medo de morrer. Não é que ele tem medo do morto porque ele tem medo do morto, ele tem medo da situação da morte, e a morte, de repente, gera um medo nele com relação ao morto, que na verdade é o medo de ele morrer. Sim, ele se vê na situação. De novo, estou julgando isso da minha cabeça. Não é um estudo psicológico, mas pode ser que é isso. Quer dizer, o cara tem medo de cair, e então ele não sobe na ponte de vida porque ele morre de medo de cair. Sim. E esse cair porque ele acha que ele pode se machucar. Então, eu vou lhe falar uma coisa. De verdade, aqui é papo, então eu vou te contar. Como a gente sempre sabe, a gente não veio de casa religiosa também, não veio de casa religiosa. E tem um dos maiores traumas que eu tinha na minha vida, inclusive medos que eu tinha na minha vida, é exatamente da morte. A morte, muitas pessoas têm uma coisa em comum, que a gente quer ficar eterno, já que a gente sabe que ninguém é eterno, mas a gente tem medo do dia que a gente vai partir. Porque o desconhecido, de novo, a gente não sabe, será que existe outro mundo, será que não existe, acabou aqui, vai ou não vai? Certo? Nós, obviamente, acreditamos que a alma vive eternamente, o corpo volta para a Terra, tudo bem, essa é a nossa crença que a gente já conhece. Mas o desconhecido, de novo, gera medo. A gente tem medo de morrer, tem medo do castigo, tem medo de várias coisas, enfim, medo. E uma vez, na minha casa, a gente estava vendo, eu nunca vou esquecer isso na vida, fantástico, lá para trás. continua, viu? Continua. Desde lá para trás. Continua aí. E teve um programa do Fantástico, e nem era para mim ver, porque eu era muito moleque, se eu tinha 8, 10 anos, não lembro, uma coisa por aí. E eles fizeram um Fantástico, eles fizeram um artigo assim, sobre o que acontece da vida, pessoas que foram enterradas e depois reviveram dentro do caixão. Pra quê? Quando eles foram exumar o caixão,
Então mostra que tinha arranhado e não sei o que, tal lá. Pessoas tentaram bater e não dá para. Quando eles zoaram, viram que tinha marcas de unha nas brechas. Imagina eu, criança, tô vendo um negócio desse. Já tinha medo de morrer, agora tem medo de morrer vivo. Exato. Eu tinha um medo disso aqui. Então, para mim, eu falei, não quero saber. Morte e morto era uma coisa assim. Um tabuzão. Eu perdi isto no medo, eu vou te falar, desse assunto, porque isso impactou muito a minha vida por conta da reportagem que eu vi quando eu tinha 22, 23 anos. Quando eu vim trabalhar aqui no Beit Rabat. Quando eu comecei a trabalhar como rabino aqui, no primeiro ano, eu recebo um telefone e o rabino falou o seguinte, ó, tô precisando de você, vai no cemitério hoje às 11 horas. Ele foi pro enterro e falou, não, precisa lavar o morto. Eu falei, não vou. Eu falei, você vai. É que na religião judaica a gente lava o morto, o rabino tem que lavar o morto, botar mortalha. Isso, tem que preparar o morto, a gente lava, veste ele com a mortalha, todo mundo é enterrado igual, com a mesma roupa, etc. Eu falei, eu não vou. Ele falou, mas você vai. Eu não tô te pedindo, eu tô te intimando. Você é louco? Você sabe que é uma grande mitzvah, é um grande ato positivo que você fazer. É chamado a bondade de graça. Porque dele você não vai levar nada. Você está fazendo uma bondade para alguém que não vai te pagar. Dele você não espera nada. Então é chamado Chesed Chinam, é chamado uma bondade gratuita que tem um grande valor pelo que você está fazendo para aquela pessoa. Eu falei, não vou. E era na épocas antigas, pessoal. Eu não quero entrar em detalhes aqui no sentido. Hoje é tudo moderno, você tem uns chuveiros que caem, enfim, lá. Mas naquela época tinha que segurar o copo, tem que jogar uma balde e você ia junto. Eu vou ficar segurando uma. Você é louco. Eu falei, não vou. Eu falei, você vai. Vou te falar, a primeira vez que eu fui, depois de lá para cá. Faz parte da vida. Mas ali eu perdi o medo. Porque ali eu tive a oportunidade de estar perto de uma pessoa inanimada, uma pessoa que o espírito voltou. Aí eu entendi o que quer dizer um corpo morto. Eu entendi e vi. Entendeu? Não é um cara que está dormindo. Morto não é um cara que está dormindo. Não mesmo. Então é outra entidade, é outra coisa. Então aquilo me trouxe uma calma de espírito, que eu carregava muito medo, eu não queria ir. Quando eu entrei, tá vendo? Eu tive que entrar para poder entender. E hoje que eu entendo, então eu não tenho mais medo. Quer dizer, o que era meu medo, baseado numa reportagem que me gerou dúvidas e mais dúvidas ainda, etc. Aí eu não tive a oportunidade de conhecer. E depois, quando você tem a oportunidade, infelizmente, de conhecer, que faz parte da vida, de repente aquilo me trouxe uma certa tranquilidade e aquele medo que eu tinha, perdeu. Interessante isso, quer dizer, né? Sim. Você vê que quando você engaja no assunto, você entra, você vê, você aprende, você visualiza, você compreende o assunto, então muitos dos medos que a gente tem na vida deixam de existir. Mas tem uma coisa aqui a respeito da coragem, né? Você foi intimado a uma determinada situação. Sim. E você tem que ter a coragem para superar um medo e Sim. conseguir ir lá fazer o conhecimento daquilo. Você tem razão. Uma vez eu estava numa situação que Difícil. tinha uma cobra no meio do caminho, era uma Trilha. estrada de terra. A gente estava em um grupo de pessoas numa estrada de terra. Cascavel? Uma cascavel, fazendo chacoalhando. E aí a gente vinha de longe e um cara falou, olha, tem uma cascavel ali. E todo mundo, e ele falou, o que vocês estão fazendo? Ela não vai em lugar nenhum. Aí todo mundo, não, como não vai? Todo mundo já queria correr pra lá, eu queria ir pra cá. E ele falou, não vai acontecer nada, ela não sai dali. Ele falou, deixa comigo, vocês estão com medo, não tem problema. Fica aí, eu vou resolver o problema. Ele pegou uma pedra, assim, ele chegou de verdade a 30 centímetros da cobra, 40 centímetros da cobra. A cobra estava ali na frente dele, ali no chão, assim, do lado. Ele catou a pedra e fez assim, ó, pum! Aí, ele falou, ó, pode passar, ela já morreu. Ele não teve, cara, ele não tinha como fazer. Ele não ia pegar ela porque ela é venenosa. Então, quer dizer, ele precisaria ter alguma coisa mesmo para mexer nela, para poder tirar ela viva. Sim. E todo mundo precisava passar, porque todo mundo precisava ir embora dali. Sim. E estava todo no meio do caminho para voltar para casa. Então, ele foi lá, desculpa, coitadinho, matou a cobra, mas eu quero mostrar é que para ele era nada, era tipo, de verdade nada. Ele falou, não sei que vocês estão. Aí quando ela morreu, ele pegou e falou, vocês estavam com medo? Nada, cara, que você... Aí tava sangrando até, aí ele jogou no mato e falou, pronto, agora todo mundo pode passar. Mas
você precisa ter a coragem de vencer isso para poder ir lá aprender onde você joga e saber que não vai acontecer nada, saber que ela não vai se mexer, saber que ela, Sim. né? Porque todo mundo que na vida já sonhou que a cobra tá correndo atrás de você, né? Tipo, E ela tá naquele... ela fica lá parada, cara, e você acha que ela vai correr atrás de você, ela não vai correr. Se ela não se sente ameaçada, então, mas a gente fica morrendo de medo. Não adianta. Não, mas ela não corre, ela só dá um bote, ela correr, cobra não corre. Então, quer dizer, mas ela só vai se sentir ameaçada se você chegar próximo e exato. Mas mesmo assim. Mas eu acho que o assunto aqui, na verdade, era como você vai fazer também para ter a coragem de gerar um determinado conhecimento que te tire, né? Isso. Esse medo, porque você fica com tanto medo que você não quer nem saber, nem estudar a cobra, não quer ficar perto dela. Então você não tem a coragem de vencer a barreira, Sim. que poderia te pôr num conforto, que foi o que você passou. Aqui o cara falou, você vai. Não. Vai. Foi ótimo. E foi ótimo. Foi ótimo. Quer dizer, valeu, eu não iria de jeito nenhum se eu não fosse intimado, fiz a bondade pro sujeito e acabei ganhando muito na minha vida, quer dizer, né, mas veja, não é tudo que a gente precisa. O que eu quero te dizer é que os medos da vida vêm por falta de conhecimento ou por você não saber o que vai acontecer, entendeu? Esse é o medo. O medo existe quando você é ameaçado de tirarem aquilo que você mais gosta. Aquilo que você gosta. Sabe, eu tenho medo de perder isso, eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de perder, sabe, eu tenho medo de perder. Hoje eu estou bem, eu tenho medo de que vai ser tirado de mim isso. Então, o medo significa quando você tem receio que você vai perder aquilo que você alcançou, aquilo que você gosta, aquilo que você tem medo de perder. Interessante, né? Quando você eu estou refletindo aqui, porque vai vir tanta coisa. Tem uma questão do risco também. Eu acho que o medo tem a ver com a falta de segurança, com a vulnerabilidade, mas tem a ver com o risco, né? Então, tipo, você não vai andar numa corda, e quando você vê um cara andando numa corda só com aquele negócio, e que ele, cara, que o risco é monstruoso, você tá aqui embaixo com medo, ele não tá e você tá desesperado andando naquele negócio, porque o risco da situação é muito grande. Sim. Né? Porque aquela situação do risco, então eu acho que esse risco que te põe na situação de vulnerabilidade, que te gera o medo, por exemplo, o avião tá voando, não tá no chão, o troço tá voando. Sim. Aí você chacoalha, aí você... porque te põe no risco, aí você fica com medo. E aí, eu acho que esse medo vem do risco, vem da vulnerabilidade, de um desconhecido, acho que aí nem tanto, porque aí tem um risco envolvido que ele é real, o risco é real. Do piloto é real? Não. É menos doloroso, né? Ele sabe que ali ele não está numa situação, ele consegue dominar. Sim, porque ele está entrando, ele sabe o que é aeronave, ele sabe qual a capacidade, ele já estudou qual que é a turbulência. Ele sabe que a turbulência vai vir. Ele sabe que vai vir, ele já está esperando ela. Ele já entende que a gente vai superar, e ele fala, pessoal, bota esse cinto porque vai ter. E você fica no desespero que você não está lá dirigindo e vê. Você acredita na voz dele. Sim. Mas ele não pode ter. A última coisa que você pode pegar é um profissional que tem medo do que está fazendo. Por favor, não vai para esse profissional. Com certeza. Você não pode chegar e falar, o médico, o doutor, você me opera? Falou, olha, eu vou, mas eu tenho medo. Sabe? Dançou já, pelo amor de Deus. Porque o fato dele ter medo significa que ele desconhece o fato. Que ele não domina, né? Não tem o domínio daquilo. Não tem o conhecimento, por isso que ele tá com medo. Então, eu nunca entro numa fria dessa. É doido isso, né? Quando você para pra pensar. E eu acho que você pega, vou voltar na situação do avião, que o cara tem medo porque aquele troço tá voando, e ele mesmo sem domínio, é difícil superar. Para quem tem esse medo, para quem tem essa insegurança, para quem tem essa questão do risco envolvida para ele, é bem difícil superar esse sentimento de medo, a não ser que ele fosse ser piloto, a não ser que ele fosse vencer isso, fazer curso de, sei lá, pilotagem. Mas você concorda que fosse chegar num nível que ele fala, eu sei que isso aqui não está acontecendo nada. Isso. Se alguém vem para ele e fala assim, vamos começar do início, deixa eu te explicar. Uma aeronave pesa tanto, aqui tem um ar. Isso. Se tivesse disposto aí... Ninguém faz isso, obviamente. A gente acredita e pronto. Por isso que a gente tem...
Medo. Esses caras que pulam de paraquedas, os caras que pulam de cima, o cara faz isso a vida dele inteira. Então ele sabe o que ele tá fazendo e você fica morrendo de medo. Você não entende nada disso, acredita no que o cara tá te falando. Sim. Você corre a adrenalina, porque a adrenalina faz bem, é gostoso, entendeu? E você confia no que o outro tá te falando. Aí vem o lance da confiança que a gente falou no outro papo que eu achei. Não, eu conheci um cara uma vez, esse cara ele adorava bungee jump. Ele pulou todos os maiores bungee jumps do mundo. E ele gostava de pular das formas mais absurdas que você pode imaginar, e todo mundo olhava o cara pulando e falando, esse cara é um puta débil mental. Mas eu perguntava pra ele, você não sente medo? Ele falou, claro que sinto, mas eu tenho medo, mas não deixo de pular. Eu pulo porque eu sei que não vai acontecer nada. Quer dizer, sabe, não vai acontecer nada. O cara fazia cada coisa, meu, mas, tudo bem. Ele falou, cara, assim, então tem um medo, que isso aqui trouxe isso aqui, porque tem um medo na pessoa que não segura ela de fazer as coisas. Ela consegue passar a barreira desse medo e acha até o que você falou. Me veio, sabe por quê? Porque você falou, adrenalina é gostoso. Sim. Às vezes você sentir adrenalina e tal é gostoso. Então, essa adrenalina, se o cara consegue viver com esse medo e com essa adrenalina, ele não vai deixar de fazer. Ele vai continuar seguindo a vida dele, continuando fazendo mesmo tendo medo. Sim. O que ele vai fazer com certeza absoluta é checar todos os equipamentos dele até o limite do limite do limite, porque não é trouxa, ele tem medo, mas não é trouxa. Se ele não fazer, aí é insano, aí é outra coisa. É burrice. Aí é insanidade, Burrice, aí é insanidade, aí é um cara que tá, tem um cara que nem um cara que tá dirigindo a 300 km por hora numa estrada, achando que ele tá com o carro melhor do mundo, não. Aí já é ser insano. Sim. Apesar que dá prazer, entendeu? Apesar que dá prazer, quer dizer, aí o cara deixar de ter medo por uma coisa que deve, também tá errado. Claro. Deixar bem claro aqui, isso Claro, é importante. Claro. Que ninguém pensa que agora você vai estudar porque é uma cascavel, você vai brincar com ela, não faça isso. Claro. Não faça isso. Não é pra isso. Não é que você entende que é cascavel que você vai perder o medo dela. Não. Você vai ter, quando você entende o que é cascavel, você vai ter todos os recursos possíveis de quando ter medo e quando não. Me veio aqui na cabeça um pouco agora temer a Hashem, né? Esse negócio da gente temer Deus. Só existe o temor por causa disso. E o temor do divino que a gente está falando... Só existe o temor por causa disso? O medo vem só por causa do temor a Hashem? É, porque para existir medo. Não, quer dizer, medo na vida, a gente sabe porque isso vai te precaver de vários incidentes ruins que não aconteça. Então tem esse sentimento de temor que é de afastar. O temor está ligado com hierarquia, está ligado com afastamento. Quer dizer, o amor aproxima, o temor afasta. Quer dizer, o medo afasta. Então tem certas coisas que você tem que ter medo realmente. Você tem que ter medo de más influências. Tem que ter medo de más influências. Tem que ter medo de vícios. Tem medo de vícios, porque isso acaba com a tua vida. Não é que você tem que ter amor, não, você tem que ter... O medo é uma chave que Deus ele colocou na vida para dar o livre-arbítrio da pessoa. Se aproximar-se do que é bom e se afastar daquilo que é ruim. Para isso existe o medo. Mas o medo como um todo, assim, estou falando em termos espirituais elevados, então a gente foi ordenado a... Eu estou tirando de ter medo de Deus. Agora, o medo do Criador vem exatamente pela mesma causa que a gente está falando. O medo do Criador é porque você tem o medo do desconhecido. Uma vez que Deus neste mundo, quando ele criou ele, o que se ocultou, e a gente não consegue entender o que ele é, a gente sabe que existe um Criador do universo que rege o mundo, que guia, que foi, criou o mundo, etc., que observa cada um de nós de uma maneira individual com a sua providência divina, e a particular, uma providência particular, né? Tá bom, então, quem é esse Deus? Quanto mais você estuda quem é esse Deus, mais você vai gerar um amor para ele, que é a aproximação. Mas sempre você vai ter esse sentimento de temor, que é o primeiro sentimento que você tem. O primeiro sentimento que você deve ter é o temor e depois o amor. Primeiro você tem que ter reverência. E depois você tem a aproximação. O caminho é este. Primeiro o Rebbe fala no capítulo 41, o início do caminho é o temor. E o temor você precisa de respeito. Então, você não pode chegar com o pai também. Você ama meu pai. Não, você tem que respeitar ele. Respeitar, saber que ele está acima de você, etc. Você ainda não entende ele, não, agora você vai ter a tua... Eu acho esse temor que você está falando... É reverência. Respeito. Respeito. Eu acho que ele cria o respeito. Isso. O respeito. Ele cria a forma de que você tem
um, um decoro, você tem um cuidado Não. por conta daquela situação. Eu estou pensando aqui, eu respeito os tubarões. Eu não posso até não morrer de medo deles, mas eu respeito. Se eu descer numa água com tubarão, eu vou descer numa jaula porque eu não sou trouxa. De novo, eu não é assim, eu não tenho medo porque eu vou ficar na jaula. Eu vou viver aquela adrenalina. Claro. Ele vai passar na minha frente, ele vai fazer pra mim, não tem problema. Mas eu dentro da jaula, Desde que você esteja tranquilo, mas você tá seguro. isso, sabe? Mas você tem respeito. Você não vai mexer com aquilo. É muito Não. maior do que você. É. E se você sair na água, já era para você. É. Então é lógico que É. esse temor de Deus, eu acho que você está trazendo isso, eu acho interessante, que ele gera o respeito. E também da mesma maneira eu posso não ter medo da cobra, mas eu respeito ela, porque eu sei que ela tem o veneno dela, eu sei que se eu bobear ela vai me picar e eu vou ter problemas. Então eu respeito aquela situação, por mais que seria um temor, assim, tipo, é um respeito. Sim. Por conta de ela realmente ser perigosa, que de fato ela é. Então, eu não tenho medo, mas eu tenho respeito. Esse respeito ele vem por conta não do medo, mas da noção da grandeza. Essa noção da grandeza você pode chamar de temor, porque você tem o temor por causa da noção da grandeza. Sim. Sim. Interessante isso. É uma mecânica. É bacana. E o que é mais importante saber, eu acho, o que a gente está falando é que se você se dedicar para cada item, então faz uma lista em casa, a gente sugere. O que você tem medo? Procura um a um, vai estudar a respeito. Tirando que você vai perder muito. Com certeza. Você vai perder muito, ou sabe, o nível de paura que você vai ter, que é o medo, etc. Vai diminuir muito em tudo, qualquer coisa na vida. E o principal é em fazer o bem. Não estou preocupado com a lagartixa, não estou preocupado com a barata e nem com a cobra. Estou preocupado quando você tem uma capacidade de e você deixa ele fazer. Por conta do medo que você tem. O medo que você tem, ele é real, porque é desconhecido para você. Mas você tem que tentar, sabe? Você tem que ir, você tem que vencer isso para poder progredir. Porque você tem que acreditar que você é capaz. E aí volta a frase que a gente falou. Se você acredita e faz, é verdade. Se você não acredita, se você tem medo e não faz, é verdade também. As duas frases são certas. E a pessoa que tem medo, normalmente ela não acredita. E por conta que ela não acredita, ela deixou de ser. Tem uma história famosa que conta. A história é bonitinha, que fala o seguinte. Uma vez tinha a mãe camelo com o filho camelo. Você já escutou essa história? Uma história bonitinha. A mãe camelo, o filho camelo. O filho camelo nasceu e falou: mãe, posso te fazer uma pergunta? Sim, meu filho. Por que a gente tem esses 3 dedos horríveis, né, na nossa perna? Porque a gente tem que atravessar o deserto inteiro, a gente precisa de patas firmes e fortes na areia do deserto, não sei mais. Não. Interessante. Mas, mais uma pergunta, assim, pois não, por que a gente tem essas sobrancelhas enormes, muita areia, muito vento no deserto? A gente precisa se proteger do olho, porque senão a gente ia se cegar. Muito bom. Mas mais uma pergunta, por que a corcova que a gente tem, a corcova, a gente tem duas? Corcovas falam, não, porque às vezes a gente caminha no deserto, a gente fica muito longe de alimentos e bebidas, e a corcova é cheia de gordura e abastece a gente por um período muito longo na jornada no deserto, sem precisar comer e beber. Mas só uma última pergunta. Pois não, se você falou que os pés é importante para caminhar no deserto, e as sobrancelhas é enorme para poder desafio do deserto, etc. E a corcova vem e fornece a gordura. Por que cargas d'água a gente está aqui dentro da jaula, na jaula no zoológico? O que quer dizer? A gente tem um potencial muito grande. As pessoas têm um potencial muito grande e deixam de exercer a função. Você tem todos os meios, os mecanismos, os meios para poder ser grande na tua vida. E às vezes o medo te tira e joga na jaula. E é fato. Fato total. Mais um fato também, que já falando de bicho, mais um fato real, já falando de bichos, mais um fato real. O elefante, quando nasce pequeno, eles colocam um pequeno trava na areia, na terra, e uma corda que amarra o pé dele. Ele é criança, ele não consegue puxar ainda, etc. Assim que ele cresce. Sempre quando amarram ele naquela negocinho, ele não se mexe.
Por que ele não se mexe? Ele, quando ele está grande, ele fazia assim, ele levava a terra e a casa inteira onde que estava, porque desde criança foi educado. Isso significa me segura, então não posso. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de ser grande, né, por conta de um medo que a gente tem do passado. Entendeu? E isto a gente não pode permitir na nossa vida. Nós temos um discernimento. Deus nos deu discernimento. Medo é uma coisa natural, é um sentimento que existe realmente, de fato, pelo desconhecido. Vai estudar, vai, sabe, se joga, porque você tem a capacidade de ver. E para onde você vai chegar? Então, Você sabe que é aqui muito você importante. trouxe uma outra visão do medo, que às vezes a pessoa acha que ela não tem medo. Ela não faz. Porque você não empreende? Não vai empreender. Ela fala, não, eu não quero. Na verdade, ele tem medo. Ele poderia ser um dos melhores empreendedores do mundo. Ele tem o medo, mas ele não assume esse medo. Sim. Ele simplesmente fala, não, porque ele nunca fez. Ou ele fez uma vez e deu errado, e acha que todas as vezes vai ser. Ou porque ele casou uma vez e deu errado, então ele acha que ele nunca mais vai casar. Ou porque ele teve um problema, e assim vai, quer dizer. Ou ele teve um emprego, deu errado, então todos os empregos vão dar errado. Não é verdade. Nenhuma das situações é verdade. Né? Não adianta você se retrair com uma situação onde você fica... Tá vendo? Não deu certo, acabou. Exato. Não. Isso é medo. É verdade, é medo, mas muita gente não trata isso como medo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque ela tem medo de dizer que ela é medrosa. E aí, na verdade, ela só se segura por conta de uma experiência ruim. Ela fala, eu tive uma experiência ruim, prefiro não passar de novo. Eu prefiro não passar de novo igual a medo. Você tem um medo de passar de novo. Então vai estudar a situação, faça diferente do que você fez da outra vez. E de repente, quando você fizer de outra maneira... vai estar mais seguro, você vai dar um passo mais certeiro. Muito legal. Muito importante. Muito legal. Isso. Então, Rabino Dani, olha, como eu sempre digo para você, infelizmente o nosso tempo está acabando, Rabino Dani. Então nós vamos aqui fazer um resumo geral da colocação que a gente fez hoje. Então, que o medo seria, então, uma consequência do desconhecido, uma consequência da falta do domínio de uma determinada situação ou de uma situação criada, porque pode ter sido uma situação criada, como você, por exemplo, lá com o corpo, que um dia te gerou uma situação e você só foi ver que aquilo não era tudo aquilo, porque você teve que viver de novo, de uma maneira mais intensa, mais profunda e mais conhecedora. E aquilo ali te tirou, então, uma coisa que tinha em você e te destravou para você seguir dali em diante sem medo daquilo. E o perigo que tem é quando você nutre esse medo de você se prender numa jaula qualquer que te põe ali numa limitação que você, de repente, não teria se você conseguir lutar contra isso. Você tem uma potência gigantesca e, de repente, você deixa de desbravar o mundo por conta do teu medo de encarar o desconhecido. Se você estudasse ele melhor, exato, você ia longe. Isso. Muito legal. E assim, Rabino Dani, sabe o que acontece? Vamos chegando ao final de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Não fique triste, semana que vem nós vamos voltar, Rabino Dani, porque nós somos insistentes. A gente não se dá por vencido, nós não temos medo do próximo programa, nós não temos medo de seguir em frente, Rabino Dani. Continuaremos falando aqui tudo aquilo que faz sentido para nós e para todos os nossos amigos, colegas e o povo que assiste o Papo Kasher. E assim vamos, então, chegando ao final. Rabino Dani, peço desculpas, mas o tempo acabou. Eu gostaria até de fazer por mais 1 hora, mas infelizmente nós não temos. Que coisa. Então, assim a gente vai chegando ao fim do nosso Papo Kasher, onde a gente falou sobre medo, e espero que todos consigam vencer esse seu limite e consigam buscar o conhecimento necessário para conseguir viver bem com as questões que os afligem no dia a dia da vida de cada um de vocês. E, passando esse medo, Rabino Dani, nós vamos aos agradecimentos. Agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar. Um coworking de excelente qualidade que você pode vir para trabalhar. É um excelente espaço de trabalho, com muita conveniência, só não tem cerveja aqui, isso não tem mais, mas o resto tem. E a gente te espera na terça-feira que vem, às 20h30 da noite, lembrando que estamos no YouTube e Spotify, não é Spotify, é Spotify, e no Instagram, e nós temos lá todos os episódios gravados, já foram até hoje. Mais de 3 mil? Mais de 3 mil seguidores, Rabino Dani, somos 3 mil, Rabino Dani, somos 3 mil no Instagram. Não é brincadeira, o pessoal realmente é louco, eles assistem a gente, Rabino Dani. Sim, e não esqueça de, por favor, indicar para amigos e inimigos, Rabino Dani. A gente precisa de novos ouvintes.
As pessoas precisam ter conteúdo de qualidade. Falem com os inimigos que eles vão melhorar e vão voltar a serem amigos seus, ok? E estaremos de volta. Terça-feira que vem, 8h30 da noite, fechadíssimo, estaremos aqui. Lechaim, Caminho Dani. E até uma próxima, se Deus quiser. Amém.